Salve, salve, aluno e aluno. Quem é que está aqui na área? Professor Apris, fazendo aquela perguntinha básica, fofinha. Tem aluno aí? Espero que sim. Abra essa imagem aí, por favor, produção. Perfeito, para o aluno se apropriar. Já vou pedir para a produção deixar essa imagem aí, para que esse aluno possa justamente metabolizar, compreender de forma satisfatória qual é a temática da nossa aula de hoje. Uma temática que tem tudo a ver com biotecnologia. Mas eu quero chamar a atenção de vocês que a ideia de clone vai muito além mesmo, quando a gente pensa em biotecnologia, tá? A natureza já faz clones, tá? O exemplo da reprodução bacteriana, através do processo de cisciparidade, divisão binária. Preste atenção nisso. As bactérias já fazem clones, porque clones seriam organismos que são geneticamente idênticos, teriam o mesmo patrimônio genético, tá? O exemplo também a gente poderia citar a espécie humana quando a gente pensa em gêmeos idênticos, né? Gêmeos univitelinos, tá? Mas, claro, eu gostaria de chamar a atenção de vocês qual o objetivo da nossa aula de hoje, porque não faria sentido a gente estar gastando toda essa energia se a gente não estivesse alinhado nesse propósito. Compreender que a clonagem é uma técnica realizada em laboratório, só que a gente viu que é muito mais do que isso, né? Em que são produzidos indivíduos geneticamente igual ao indivíduo doador de cromossomos. Cromossomos a gente poderia chamar, gente, que é nada mais nada menos do que material genético, DNA, tá? Podemos definir o clone como um organismo que se origina de uma célula e é idêntico a essa célula original. Dito tudo isso, vou pedir para a produção voltar aqui comigo. Eu já quero chamar a atenção de vocês da importância de tudo isso que já foi dito. Por quê? Qual o objetivo da gente? Para que você seja alguém que tenha o quê? Um olhar crítico e reflexivo para te tirar da onde? Do reino da necessidade para o reino da liberdade. E aí, eu já vou pedir para a produção ir para a nossa próxima imagem, para que a gente possa... Porque, gente, quando a gente pensa em clone... Abre essa imagem aí, por favor, produção, para que esse aluno possa se apropriar. E aqui, uma cena clássica, né? Uma imagem clássica, esse recorte aí, de Star Wars. Aí temos os Star Trooper, que são clones que estariam a serviço, né, do lado negro da pirâmide, né? É só pensar nisso que você já percebe nitidamente como essa ideia do clone está muito arraigada, está muito imersa na nossa vida, na ficção científica, no nosso senso comum, no nosso doxa. Mas eu quero que a gente tenha um olhar aqui, gente, que vai além dessas barreiras, vai além da ideia da ficção científica. A gente vê que a clonagem hoje é uma realidade do nosso dia a dia. Seja por uma questão natural, ou seja porque, através da capacidade humana, do intelecto humano, se tem a capacidade de fazer clones. Volta aqui comigo, por favor, produção, para que isso fique bem claro. As plantas, por exemplo, muitas delas se reproduzem pelo processo de clonagem. É isso que eu quero chamar a atenção de vocês. Mas quando eu penso em animais, aí a história é outra. Devido à complexidade celular, a gente vê como a intervenção do homem, a intervenção humana, faz toda a diferença na hora de analisar isso. Então, mas eu não podia também não deixar de falar dessa referência aqui, principalmente para os fãs de anime, né? Os fãs de mangá. Abre essa imagem aí, por favor. É só a gente lembrar também de Naruto, quando ele tem a técnica, né, do clone das sombras, né? Que é uma técnica que ele justamente tem a capacidade de fazer clones dele mesmo. E aqui eu gostaria até de chamar, mas eu não vou fazer isso por uma questão de tempo. A gente tem aqui um grande especialista, né, que tem uma grande expertise, que é o nosso Adriano, que sabe tudo, com certeza, e um pouquinho mais, quando o assunto é mangá e anime. Mas fica para um outro momento, quem sabe a gente pode ter um dia uma conversa sobre isso. Fica aqui, viu, Júnior? Ou melhor, fica aqui, viu, Adriano, o convite, quem sabe a gente fazer um momento, fazer de relação desses animes, desses mangás, com a ciência. Nasce a ovelha Dolly. Então a gente pode dizer que é um grande marco para a ciência. A ovelha Dolly nasce, que é o primeiro mamífero a ser clonado. Vou repetir, é o primeiro mamífero a ser clonado. Nasceu, gente, já próximo lá de 1997, no mês 7, né, de 1996. Então a ovelha Dolly chamou a atenção de toda a comunidade científica e, por que não dizer, de todo mundo. Todo mundo ficou impressionado. Porque, gente, a partir disso aqui, começaram a surgir especulações que daqui a pouco a gente vai aprofundar um pouquinho mais sobre isso. Quais foram as implicações quando a gente pensa em ética, quando a gente pensa em ciência, quando a gente olha para a ovelha Dolly? E aí, já vou pedir para a produção voltar aqui comigo, porque a gente imaginar, esse aqui é o cientista, né, que fez tudo isso se tornar real, tá? E aí, abre essa imagem aí, por favor, produção,
para eles verem aquele momento fofo ali, quase, né, de enamorado entre ele e a ovelha Dolly, tá? E aí, eu vou falar um pouquinho dessa técnica. Volta aqui comigo, por favor, produção. Eu quero chamar a atenção de vocês com relação a essa técnica, que justamente que é a técnica da clonagem. Que aparentemente parece ser uma coisa simples, mas não é, tá? Até conseguir, gente, chegar a produzir a ovelha Dolly, foram descartados, foram destruídos mais de 200 embriões. Não é uma coisa simples, tá? Requer todo um cuidado, requer todo um processo que não é tão simples quando a gente está vendo a explicação de forma pedagógica, de forma didática. Então, na prática, se pegou o quê, gente? A ovelha, que vai servir, vamos dizer assim, que vai doar o material genético, que vai doar o seu patrimônio genético, pegou a espécie de ovelha chamada Findorce e pegou uma outra ovelha, né? Ao pegar a ovelha Findorce, pegou células mamárias, as células mamárias, tirou esse material genético, tá? Tirou lá o núcleo, onde está lá todo o patrimônio genético. Esse núcleo era justamente para ser introduzido em uma outra célula, tá? Que no caso escolheram de uma ovelha, a ovelha Scott Blackface, tá? Então são duas espécies diferentes, tá? Tá lá a chamada Findorce e a Scott Blackface, tá? Segura essas informações. Daí o que é que eles pegaram? O material genético, ou seja, o que dá as características fenotípicas e que vão justamente garantir as características que são comuns para uma Findorce, é exatamente a que vai estar doando o seu material genético, é ela. Daí fez o quê? Se colocou nas células, justamente que pode ser aqui no caso, se removeu o óvulo, tá? Da ovelha Scott Blackface. Ao remover o óvulo, o que é que foi feito? Tirou-se, foi retirado, tá? Foi feita a retirada do núcleo haploide e se colocou a célula mamária, justamente, que é uma célula o quê? Diploide. Então se formou-se aqui uma espécie de zigoto. Mas para que esse zigoto se formasse de forma efetiva, foi feita uma técnica de quê? De dar uma espécie de carga elétrica, uma eletrofusão, para que aquele núcleo diploide, que tem todo o material genético completo da Findorce, com uma célula sem núcleo, uma célula que foi tirada do núcleo, se introduziu o núcleo da outra ovelha. Daí se pegou uma outra ovelha, tá? Uma outra ovelha também da espécie Scott Blackface e se colocou, vê, teve a participação de 3 ovelhas. Uma ovelha que doou material genético, uma onde a ovelha que se espera lá no final do processo seja geneticamente idêntica a ela. Pegou-se uma ovelha que doou o óvulo sem o núcleo, sem o material genético, e uma terceira ovelha para ser a barriga de aluguel. Daí o que é que se percebeu? Claramente, nasceu uma ovelha Findorce. E é interessante que essa ovelha aqui, ela é geneticamente idêntica à ovelha lá do comecinho que doou a outra ovelha, a Findorce, que no caso aqui em questão é a ovelha Dolly. Abra essa imagem aí, por favor, produção, para que esse aluno possa... Então, veja esse infográfico, veja esse recorte, como faz toda a diferença para você compreender. Então, só reforçando, gente, a participação de 3 ovelhas. Uma que doou o material genético, uma que doou o óvulo sem o material genético. Houve a fusão desse material genético da ovelha que doou esse material. Foi colocado esse embrião dentro de uma terceira ovelha, uma ovelha de barriga de aluguel, e nasceu uma ovelha geneticamente idêntica à ovelha que doeu. Desculpa, perdão, gente. Que doou o material genético. Que doeu. Se tiver doendo alguma coisa aqui, só sou eu mesmo, gente. Então, volta aqui comigo, por favor, gente, para que a gente aqui não perca tempo. Já vou pedir para a produção, nesse momento, abrir essa imagem, porque eu acho que é importante o aluno se empoderar dessa informação. Dolly, telômeros, clonagem e morte. Parece uma coisa meio trágica, né? Mas volta aqui comigo, eu vou explicar o que isso aqui quer dizer, essa mensagem. Gente, uma coisa que foi observado na ovelha Dolly, uma ovelha da espécie, como vocês estão vendo da espécie que deu origem à ovelha Dolly, ela tem uma vida média de 12 anos. Infelizmente, Dolly morreu precocemente com problemas respiratórios. E aí a ciência, os cientistas ficaram se perguntando, por que Dolly morreu tão precocemente? Ela morreu com 6 anos de vida. Ela morreu em 2003. Então os cientistas se perguntaram, peraí, o que aconteceu? O que houve de errado? Já que ela teria que ter o dobro dessa expectativa de vida.
E um dos motivos que serviu como um grande balizador e observador é que Dolly foi concebida a partir de um material genético de uma ovelha adulta, de uma ovelha que já tinha uma história de vida, que biologicamente ela já tinha o seu relógio biológico, sua cronologia biológica, que fez com que a Dolly começasse a se apresentar precocemente essa velhice, que precocemente ela começou a apresentar características que só seria comum acontecer lá nos seus quase 12 anos de vida, ou seja, precocemente aconteceu isso, ou seja, 6 anos antes. Porque, repito, a expectativa de vida de uma ovelha dessa é 12 anos. E aí eles descobriram a partir dos telômeros. E que danados seriam os telômeros, gente? Lembra lá dos cromossomos? Os cromossomos, gente, tem na ponta dos cromossomos tem uma região chamada região telomérica. Essa região telomérica, ela é mais ou menos a região que diz assim, quando vai sofrendo divisão celular, essas regiões vão encurtando. Isso é um sinal clássico de que você está envelhecendo. Então, quando você está envelhecendo, pense que você está tendo uma diminuição das áreas, das regiões onde tem DNA, que esse DNA é chamado de telomérico. Quando está acontecendo essa diminuição, está acontecendo um envelhecimento. Vários fatores contribuem para isso acontecer. Claro, a idade, estresse crônico e muitos outros. Mas o que é interessante é que tem uma enzima que ela faz uma espécie de manutenção desses telômeros, das regiões, dessas pontinhas, chamada de telomerase. Ela vai lá e faz a manutenção. Claro que ela faz até um certo limite. Depois, claro, todo mundo sabe, o envelhecimento é para todos. A gente tem que ter essa programação biológica de envelhecer, porque faz parte do próprio ciclo da vida. E aí, só para que vocês possam compreender melhor, ficar uma coisa mais tangível, mais palatável, veja aqui o que eu tinha falado para vocês. Vou abrir. Produção, abre essa imagem aí, por favor. Essa pontinha aí que vocês estão vendo aqui em roxinho são chamados telômeros, tá? Aí vocês estão vendo um cromossomo, tá? Nessas cromátides irmãs aí vocês estão vendo. Então aqui estão vendo aqui ó, no meio a divisão celular, tá? Meiose. Nessa divisão celular vocês estão vendo aqui, ó. Volta aqui comigo, por favor. Vocês estão vendo aqui, ó. Vocês estão vendo o tamanho que está sendo apresentado dos telômeros. E aí a telomerase faz a manutenção, aquela coisa toda, principalmente. Aí vai ter muitas especulações, vai ter muitos estudos que vão mostrar os fatores que vão contribuir para essa telomerase ser mais efetiva ou menos efetiva. E aí vocês vão percebendo que vai ter um encurtamento. Imagina vou usar aqui uma alegoria. Imagina um cadastro de um sapato, quando ele é novinho. Aquela partezinha tá lá, ó, perfeita, tudo. Mas com o tempo ele vai ficando velhinho, é como se ele fosse sendo destruído. É mais ou menos isso que acontece. E aí é a prova cabal do envelhecimento tecidual, envelhecimento daquele organismo. Então eu acho que essa imagem aqui, ela é uma imagem muito pedagógica para a gente entender a importância dessa região telomérica e da região e a função, né, clássica, a função que realmente tem relevância da telomerase. Abre essa imagem de novo aí, por favor, produção, que eu acho que é importante para esse aluno se apropriar. Se possível, printa essa imagem, olha com carinho, presta atenção. Por quê? Futuramente, isso aí com certeza vai ser cobrado para você em várias áreas do conhecimento, em várias áreas do saber. Porque, gente, como diria Francis Bacon, o famoso Chico Toicinho, conhecimento é poder. E aí, vamos para aquele momento que eu acho que é muito importante. Abra essa imagem aí, por favor, produção. Você precisa saber. E aí, claro, você pode estar se perguntando, mas Aprígio, o que é que eu preciso saber? É exatamente isso aqui. Tem a ver com questões éticas, questões que têm a ver, gente, com a própria capacidade humana de respeitar a vida. Essa é a ideia. Clones humanos, é possível? Ciência ou ficção? Científica, clonagem humana. E aí eu vou pedir para a produção, volta aqui comigo. Eu já gostaria de convidar você, monstrinho do meu coração. Eu acho que essa temática aqui é uma temática que é tão importante, tão relevante. Porque se o homem ele tem toda essa sapiência, tem toda essa técnica, tem toda essa capacidade inteligível de fazer clones de animais mamíferos, como a gente viu a Dolly, e já faz, se a gente considerar the long time, por que não fazer clones humanos? Até porque já existem técnicas que é chamada de clonagem terapêutica. Mas aí são coisas que eu chamo a atenção de vocês para que vocês pesquisem, para que vocês estudem, como uma espécie de tarefinha de casa. E claro, lembrar vocês que vocês têm um grande cuidador, um grande curador do conhecimento de vocês. Que é quem, gente? O teu professor de sala de aula. Convida ele, chama ele para justamente ter esse momento de você fazer a diferença. De você ser esse grande protagonista do teu saber.
para que você se torne uma pessoa interessante, uma pessoa capaz de mudar a tua história e a história de quem tu ama. Então, a partir de tudo isso, já vou pedir para a produção abrir a próxima imagem, que são as nossas referências bibliográficas. Abre essa imagem aí, por favor. Volta aqui comigo, por favor, produção, porque eu não podia deixar de agradecer ao meu amigo Júnior, ao meu amigo também Adriano, que foi o meu grande consultor, né, de anime, de mangá. Quando eu tenho qualquer dúvida, a gente vai lá e pergunta a ele, que ele sabe tudo. E claro, eu não podia deixar de registrar com letras garrafais meu muito obrigado à estimada Bárbara, que como sempre ela é uma grande mediadora desse momento aqui. Ela é aquela pessoa que permite que esse ambiente se torne democrático e que gere um ambiente de equidade. E vou pedir já para a produção fazer aquele momento, por favor, produção, como eu já agradeci para todo mundo, e claro, vou agradecer também a você, aluno e aluno, porque isso aqui só é possível graças a você. Abra essa imagem aí, por favor, produção. E de uma forma bem fofinha. Fui!